começar essa noite já com visita especial. Mas aquela visita que não faz fofoca, aquela visita que não fala mal de ninguém. Que coisa mais linda, todo mundo de banho tomado, de cara boa. E o quê? Vem me visitar aqui em casa. Vem para experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Eu disse vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. Ó a dica aí, ó. Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. A nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Aqui, gente, ó, pra essa canção eu quero convidar um amigo e também um vizinho que eu sempre tenho a alegria de receber na minha casa. E hoje recebam ele com palmas. Meu amigo Josué dos Anjos. Vamos cantar, Léo? Bora! Se você conhece, cante comigo. Vem me visitar aqui em casa. Vem pra experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Ó que eu vou, hein? Eu vou. Vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. E aí, Josi? Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindo, vem conosco, dando glória a Deus. Está começando mais um programa aos pés da cruz. Programa aqui todo sábado, faça chuva, faça sol, faça frio, faz calor. Nós estamos aqui com a coragem e com a ousadia de estar entrando na sua casa, no seu lar, por mais um programa aqui na TV Shalom. E hoje um programa muito especial. Hoje nós estaremos, né, dando sequência ao nosso estudo, o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, né, do Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus, tá bem? Você é o nosso convidado, você pode estar compartilhando a nossa live, você pode estar aqui conosco, comentando, né, aqui no nosso programa. Você é muito bem-vindo, amém? Deus abençoe.
Em nome de Jesus. Está conosco aqui, né? Nosso companheiro, nosso escudeiro, que vai nos ajudar hoje a fazer esse programa. É o irmão Joel. Bom dia, irmão Joel. Bom dia, Saulinho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Meio frio, né, rapaz? Hoje pouquinho frio. Eu vou confessar pra você que hoje foi meio difícil. Hoje nós quase não viemos. Nem o Herbert hoje veio, né? Tanto frio que tem, mas nós estamos aqui, né? Meio friozinho aí. No meio do frio, né? A coragem falta hoje, vou falar a verdade. Mas graças a Deus estamos aqui. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso. Alguns irmãos já estão aqui, né? A irmã Fabiana, Deus abençoe. Irmão Paulo, pastor Paulo Marcel, Deus abençoe. Irmã Leila também, na chama do avivamento, igreja chama do avivamento. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia para todos vocês, amém? Irmãos, o nosso propósito aqui do nosso programa todo sábado, né? Mostrar a você a praticidade do evangelho, né? Então nós estamos aqui alguns sábados, né? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus e hoje nós estaremos falando sobre Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7 é um capítulo na qual tem muitos ensinamentos proveitosos, né? Então o tema hoje vai ser o Sermão da Montanha e os nossos relacionamentos, né? Então aqui nós vamos pautar algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na qual Jesus ele vai nos ensinar, né? Sobre essas questões. Então convido você a pegar sua Bíblia, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia hoje. Quem sabe você passou a semana toda, não pegou sua Bíblia, pega ela. Eu vou dar uns minutinhos aí para você pegar a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma leitura e nós vamos comentando, né? Comentando essas leituras, e eu creio que Deus vai nos abençoar, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, vamos contemporaneizar aqui. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha são 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ele é considerado o Sermão da Montanha. Ele é considerado a constituição, ele é chamado assim, né, de constituição do reino de Deus. Se você quiser saber sobre como funciona o reino de Deus, então é necessário que você estude e medite nesses 3 capítulos. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós temos um canal no YouTube, Ministério Palavra da Cruz, né? E lá tem todos esses programas. Eu estou montando uma playlist lá de todos os programas concernentes a esse tema, para que você possa ser edificado e saber como funciona o que Jesus estava realmente querendo ensinar sobre o Sermão da Montanha. Então hoje, o assunto hoje é o capítulo 7, né? O capítulo 7 de Mateus. Eu vou ler aqui, na minha versão, irmãos, é NVI. NVI é Nova Versão Internacional, era um pouco diferenciada, mas o sentido, o significado, o conceito é o mesmo, amém? Então vamos lá. Jesus continua o seu sermão dizendo o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. Porque se você repara no cisco de que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Meus irmãos, esse é o texto, né? Esses primeiros 5 versículos. E geralmente, né, Joel, as pessoas usam esse versículo para se defender, né?
Sim, a pessoa usa isso daí como escudo, né? Como escudo. Ultimamente tem virado muito escudo de várias pessoas. Ah, vocês estão me julgando, a palavra de Deus fala, não julgais para não ser julgados. Mas eles se esquecem também que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém, né? E você acha que é isso mesmo? A pessoa não pode ser, assim, julgada? Quando você vê esse tipo de discurso, sim, né? Porque geralmente a pessoa que, quando ela fala esse versículo, é porque ela não chega a ser apontada, mas ela sente que vai ser apontado por uma atitude, por um erro dela, né? Sim, e a gente também vê isso daí, Saulinho, em pessoas querendo defender alguém que cometeu algum erro, né? Sim. Ou então a própria pessoa comete um erro, ou alguém comete um erro e a pessoa tenta se desculpar por essa pessoa, e ele fala, a palavra de Deus fala, não julgueis para não ser julgado. Mas isso daí entra num assunto muito delicado, porque sim, a palavra também fala, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Sim, né? Sim. Então, sim, realmente Jesus está falando nesta mensagem que não devemos julgar para não sermos julgados. Só que é dividido aí, ele fala, não julgueis, e aí ele põe uma vírgula, para que não sejais julgados. Sim. Então ele está falando aqui também que nós seremos julgados da mesma forma com que julgamos. Sim. Porém a gente não pode... Os mesmos critérios que nós, vamos dizer assim, nós colocamos para julgar uma pessoa, esses critérios serão utilizados conosco. Sim, sim. Então o problema não é a gente julgar. O problema é a gente ter a ciência de que a gente será julgado do mesmo modo. Com certeza. E é interessante isso aqui, porque geralmente, né, essa é uma falsa interpretação que as pessoas têm desse texto, né? É que quando dizem não julguem, é como se nós não tivéssemos o direito não, né? Mas é como se a igreja, as autoridades, se fosse levar isso como muitas pessoas querem, não tivesse competência para julgar. Isso, para julgar, né? Mas é interessante que nós analisarmos o contexto do Sermão da Montanha, a gente vai começar a perceber que para que nós possamos viver no reino de Deus, nós precisamos ter uma espécie de julgamento. A gente precisa ter uma espécie de discernimento, né? Então, por exemplo, vamos lá, Jesus ele fala no capítulo 5, quando a gente começou, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, né? Isso está no capítulo 5, verso 6. Fome e sede de justiça, né? Nós temos, não fazeis, aí você vê como que Jesus, por exemplo, se esse fosse a verdade que muitas pessoas querem que seja, não pode julgar. Aqui Jesus ele estabelece vários julgamentos contra os fariseus, né? Olha só o que ele fala, quando orares, não fazei conforme os fariseus né? Quando for dar esmola, não fazei conforme os fariseus que tocavam trombeta. Quando jejuarem, nós estudamos isso, sim, né? Aqui, né? Então a gente percebe que não era isso que Jesus estava querendo dizer, como muitas pessoas tendem a interpretar, né? Uma forma de defesa, como a gente já disse aqui, né? Sim. Então o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus ele estava falando aqui, a gente percebe, você falou uma palavra boa, critério. Qual é o critério que nós temos que usar para ter esse discernimento? Porque Jesus fala, não julguem, porque para não ser julgados. Ou seja, qual é o critério que vocês estão estabelecendo para vamos dizer, discernir o que as pessoas estão fazendo? É questão de critério. Na justiça, quando a gente faz faculdade de direito ou estuda um pouco direito, a gente vê que o juiz, ele antes de dar a sentença, ele tem uns critérios que tem que ser avaliado. Ele não pode chegar a olhar para a cara do cidadão. O juiz, eu estou falando do juiz, aquele que tem autoridade máxima para julgar uma causa, né, julgar uma pessoa.
ele não usa, tipo assim, acontece, lógico que acontece porque o juiz é ser humano, mas assim, ele não pode, a lei não permite isso, né? Que o cidadão chega diante dele e ele não avaliar nenhum documento, nenhuma prova, ele só chegar para a pessoa e falar assim, você tá errado, tá condenado. Não, ele tem que ter um critério. Por isso que existe o Código Processual Civil, né? Código Processual Penal, na qual são regras, na qual o juiz, né? Os advogados, os promotores, eles têm que usar para conseguir chegar num senso de justiça. Então existem critérios, né? Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão preocupados em julgar os outros, mas quais são os critérios que vocês estão usando? Tá entendendo? Quais são os critérios? Você entendeu? E isso vai te explicar no versículo 3, porque Jesus, como Jesus era filho de carpinteiro, né? O pai terreno de Jesus, José, era carpinteiro. Então Jesus entendia de carpintaria. Então o que Jesus estava falando? Olha, porque se você repara no cisco do seu irmão, o que é um cisco? É uma poeirinha, né? Quem já não teve um cisco no olho, né? O olho fica meio incomodado, tal, né? Então, se você se incomoda com o cisco do seu irmão, ou seja, com um pequeno erro do seu irmão, se você chega pro seu irmão e aponta para ele dizendo, você tá errado, você está cobrando uma perfeição do seu irmão, vamos dizer assim, olha pro seu olho. No seu olho tem uma viga. O que é uma viga? A viga é uma madeira grande. Considerar que dá pra se ver de longe. Sim, enquanto o cisco você percebe com o incômodo da pessoa, uma viga é aparente para todo mundo. Todo mundo olha para a pessoa, vamos supor, lógico, irmãos, que isso aqui é vamos dizer assim, é um exemplo, vamos dizer assim, é uma hipérbole, né? Hipérbole é uma figura de linguagem do exagero, né? Então, imagina uma pessoa com a viga no olho. Não tem, lógico que não tem. Só que o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, quais são os critérios? O que Jesus está querendo mostrar pra gente aqui hoje, irmãos, é o seguinte: quais são os critérios que vocês têm usado para andar com as pessoas, para conviver com as pessoas? É esse o propósito. Olha só que coisa interessante. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós rejeitamos as pessoas, nós não queremos falar com a pessoa, a gente não quer ter contato com a pessoa, e não é por um grande motivo, é por um motivo, por um cisco, né? Então às vezes a gente chega assim e diz, eu não gosto de falar com ela porque eu não gosto da roupa dela. Um cisquinho, você entendeu? Eu não gosto de andar com aquela pessoa porque aquela pessoa, quando a gente começa a conversar com ela, só fala dos problemas dela. Geralmente isso tem no meio da família, né? Sim. Então, você tá vendo como é que é? Aí que Jesus está dizendo, não julga. Você tá julgando ele, mas olha pro seu. Você acha que você que tá cobrando, né, a perfeição de todo mundo, você é perfeito? É o que Jesus está dizendo aqui, né? E no versículo 5, ele já, hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco. E por que você acha, Saulinho, do olho do seu irmão? E por que você acha que é tão difícil a gente enxergar a trave no nosso olho e tão mais fácil a gente ver uma coisa invisível no olho do outro? É interessante, né? Por que o ser humano, ele sempre é mais fácil ele enxergar o defeito dos outros do que o defeito dele? Porque eu acho que nessa passagem, sim, estava acontecendo muito disso, sim, né? Principalmente o julgamento dos fariseus e dos religiosos da época em cima da população era um julgamento até pode-se dizer que injusto, mas eles não viam os próprios erros dele, que Jesus aponta, né? Os erros deles diante da palavra, Jesus até aponta, fala, não fazer isso como os fariseus que você estava falando aqui, que eles eram hipócritas. Por que você acha que é tão mais fácil se ver o defeito do outro do que ver o próprio erro? Então, aí tem um texto aqui, você me fez lembrar de um texto. Irmão Bruno Vieira, Deus abençoe, irmão Bruno, amigão, Deus abençoe. Tem um texto que você me fez lembrar aqui,
respondendo essa pergunta, Romanos capítulo 2. Paulo vai dizer assim, ó: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, e Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, a verdade, assim, que o que Paulo está dizendo é assim, que quando eu me preocupo em julgar as pessoas e não julgar a si mesmo, eu julgo mais os outros do que a si mesmo. É como se fosse uma maneira de eu me isentar das minhas culpas. Você entendeu? É uma pessoa que vive nesse procedimento. Quer dizer, eu tenho culpa, mas a culpa dele é maior. A culpa dele é maior. Ou pior ainda, né? Eu tô errando, mas é aquela velha história, né? A pior desculpa que uma pessoa pode dar: eu tô fazendo isso porque a pessoa tá fazendo também. Você entendeu? Você tá entendendo a jogada aqui? Você entendeu? Sim. É que nem aconteceu comigo. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo. Eu tava trabalhando de vigilante. E à noite, eu trabalhava à noite. E como o lugar onde a gente trabalhava é um lugar grande, que era um shopping. Então, assim, dependendo do posto que eu tava, eu gastava 20 minutos para chegar no refeitório e tirar 1 hora de janta. Então todo mundo fazia isso, 1h20, sendo que o correto era tirar 1 hora. Aí, Joel, o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu comigo? Eu caí na onda, né? Aí uma certa noite eu cheguei, fui pro refeitório. Quando eu voltei, o supervisor tava lá, com o relógio na mão. Saulo, você tá atrasado, eu vou descontar 20 minutos da sua jornada de trabalho, porque você chegou. Aí eu, então, na inocência, né, cheguei e falei assim: mas todo mundo faz isso. Aí ele chegou e disse: mas você não é todo mundo. A famosa frase da mãe. Isso, entendeu? Você não é todo mundo, né? E eu fiquei muito bravo com aquilo, sabe? Eu fiquei muito bravo, fiquei muito chateado com essa situação, né? Eu falei: meu Deus do céu, como é que pode ser injusto e tal, né? Aí eu fui ler a Bíblia, e a Bíblia em Filipenses, Paulo está dizendo, né, que não fazei as coisas sem contenda e sem murmuração, porque nós somos astros para brilhar nesse mundo. Aquilo foi uma paulada para mim, né? Aí eu cheguei, quer saber, eu vou mudar minha atitude agora. Agora eu vou quando for o plantão dele, ao invés de eu tirar 1 hora, eu vou tirar 40 minutos de refeitório. Vou descontar esses 20 minutos que eu ando. E eu chegava cedo. Quando era plantão dele, eu chegava cedo. No primeiro plantão, eu já estava no meu posto, ele já ia chegar para me pegar de novo. Eu falei: Saulo, você tá aqui? Eu tô. Mas Saulo, a sua janta é 1 hora. Aí eu falei assim: não, mas eu gosto de trabalhar. Eu amo esse lugar, então eu faço questão de só comer e vir aqui e trabalhar, né? Aí no final do contrato dele, né, que ele estava indo embora com um outro emprego, ele chegou em mim e falou: Saulo, você me surpreendeu bastante, né? Então você percebe que quando nós usamos o critério assim: eu estou fazendo isso porque todo mundo está fazendo, eu estou fazendo isso porque o fulano é culpado, nós estamos fugindo do reino de Deus. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim: você está preocupado com o cisco do seu irmão,
Mas se você quiser entrar no reino de Deus, se você quiser viver o reino de Deus, você tem que olhar para você. Você tem que se examinar. Você tem que colocar a sua vida na pauta. A sua vida tem que estar na pauta, irmão. A sua vida, irmão, as suas atitudes, tudo que você faz tem que estar na pauta. Examine-se. Examina, aí que Paulo vai falar. 1 Coríntios capítulo 11. 11, capítulo 11. Quando ele vai falar do amor, o que Jesus vai falar? Examine um homem a si mesmo, assim toma desse pão e beba desse cálice. Então, esse autoexame, e até Paulo fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Até o nosso critério, se a gente usar o nosso critério para julgar nós mesmos, com certeza não é um critério bom também. Sim. Mas nós somos julgados, Paulo continua, né? Mas se somos julgados por quem? Pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo, né? E qual é o critério que o Senhor usa? A palavra de Deus. Então, quando nós nos adaptamos à palavra de Deus, nós vamos falar muito sobre isso aqui daqui a pouco. O que acontece? Quando nós nos adaptamos à palavra de Deus, nós estamos abrindo a nossa vida para que nós possamos ser julgados por Ele. Estamos abrindo a nossa vida para ser julgados por eles. Por isso que é importante, irmãos, quando nós ouvirmos uma ministração, ouvirmos um estudo, ouvirmos uma palavra de Deus, nós irmos, né, com o coração aberto. E esse é o grande erro, Joel, de muitas pessoas. O que acontece muitas vezes é o seguinte: as pessoas vão na igreja, o pastor começa a pregar a mensagem e até a gente até brinca, né, que tem gente que leva duas ferramentas, né? Uma enxada e uma pá, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Aí a gente ouve uma palavra, aí a gente chega assim: ah, essa palavra não é para mim não. Pega a pá e joga pro outro. Né? Só que nós devemos, quando a gente for na igreja, irmãos, né? Nós temos que deixar o apá em casa. Deixa o apá em casa, vai só com a enxada. Não, isso aqui é para mim. Isso é que vai fazer a mudança na minha vida, né? Geralmente, por exemplo, encontro de casal acontece muito isso também, né? O palestrante, a gente traz aqui o pastor Odair, né? Um abraço, sim, pastor Odair, né? Grande Odair. O Odair. Pastor Odair é o nosso mestre aqui na área de família, né? A gente traz ele aqui, aí ele vai começar a ministrar dizendo que as esposas têm que ser submissas aos seus maridos. Aí o marido chega e diz: tá vendo? Aí pega a pá e joga pra esposa, né? Aí o Odair chega e diz: e vós, maridos, tem que amar as vossas esposas como a si mesmo. Aí a esposa, tá vendo? Pega a pazinha também. O casamento vai mudar? Não muda. Não muda. Ele pode ir no hotel, fazer palestra, casal, né? Ir no hotel, numa pousada, ter uma palestra com o Josué Gonçalves, com o Cláudio Duarte, né? Com todo mundo. Mas se eles não tiverem essa atitude de mudar o seu próprio pensamento, de pegar a enxada, não, é eu que tenho que mudar, eu que tenho que amar a minha esposa, eu que tenho que amar o meu esposo, não vai mudar. Vai continuar com a trave, não. Vai continuar a mesma coisa. E é terrível isso, porque que acontece? A gente vê pessoas indo na igreja que não mudam, não há mais transformação, não há mais arrependimento, né? As pessoas vão na igreja, passam anos com as mesmas atitudes, né? Com a mesma postura, né? Com o mesmo grau assim de vamos ver se vai dar certo ou não. Só que o que vai mudar as nossas vidas, irmãos, é nós irmos na igreja com o coração aberto, permitir que sejam julgados pelo Senhor através da sua palavra, né? Verdade. Através da sua palavra. E Saulinho, já que aproveitando a sua aula aqui de hoje, sim, como a gente faz para a gente não cair no pecado da omissão e acabar sendo permissivo demais quanto a esse assunto de não julgais para não ser julgado? Então, aí que é uma coisa muito importante, né? Porque
ao mesmo tempo que as pessoas interpretam dizendo que eu não vou julgar, então elas se omitem em muitas coisas, né? E só que Jesus, ele vai ensinar que quando nós vemos uma postura errada dos nossos irmãos, alguém que está indo para um caminho errado, nós temos que corrigir. Só que essa correção, que a Bíblia chama de admoestação, a palavra admoestação do grego, era muito interessante, ela significa chamar de lado. Chamar de lado. Então Jesus, ele vai ensinar alguns critérios. O primeiro critério é chamar de lado. Se a pessoa não se arrependeu, né? Se a pessoa não vou me arrepender, o que Jesus fala? Então chama 2 testemunhas, né? Chega na pessoa, e se a pessoa ainda tiver um coração irredutível, então que ela seja afastada da comunhão com os santos. Sim. É esse o procedimento que Jesus nos ensina. Só que o que acontece muitas vezes é que nós evitamos o confronto, né, Joel? Sim. Nós evitamos o conflito, né? A gente está estudando na nossa escola bíblica dominical, irmãos, a carta do 1 Coríntios. Lá na igreja do 1 Coríntios tinha uma situação lá que nem o mais terrível pecador permitia, que era uma pessoa que estava amaziada com a sua madrastra. Sim. E os irmãos lá da igreja de Corinto, né, tava tudo aceitando de boa, porque ninguém queria confrontar eles, né? Ninguém queria confrontar eles. Eu achei muito interessante. Aí Paulo, ele escreve dizendo: gente, nem lá no mundo, os pagãos lá, o povo que adora os outros deuses, eles toleram essa atitude, e vocês vão tolerar isso aí, né? Vamos repreender, vamos confrontar, né? Para que a comunhão da igreja seja preservada, porque essa situação, a igreja estava sendo, vamos dizer assim, mal falada, estava causando escândalo para aquela cidade, a cidade de Corinto toda. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, então pessoas do mundo inteiro na época passavam ali. Então você imagina uma igreja que tem essa situação e todo mundo fica sabendo. Como isso, olha lá aquela igreja que tem aquele caso. Aquele caso, né? Tá sabendo? Aquela igreja ali tem aquele caso, né? Então, você vê como que é importante. Irmãos, é o que eu estou dizendo. A nossa grande dificuldade hoje, de liderança, de igreja, é que nós não seguimos os princípios da Bíblia. E eu estou falando isso de uma forma organizacional, uma forma de estrutura mesmo, né? Nós queremos buscar outros métodos de crescimento, nós queremos buscar outras formas para que a igreja cresça, né? Só que o manual está aqui. E se nós seguirmos o manual, nós não vamos ter dor de cabeça, né? Uma coisa é você montar um aparelho ou um móvel, um guarda-roupa sem o manual. Vai faltar alguns parafusos, vai ficar alguma coisa fora. Alguma ripa, madeira. Agora, se nós seguirmos o manual, não tem erro. Não tem erro, né? Não tem erro. Então tudo, a Bíblia é o nosso manual de prosseguimento. Então, na questão da omissão, né? Na questão da negligência, né? Se nós negligenciarmos uma coisa pequena, um cisco, esse cisco ele pode virar uma viga depois. Você entendeu? Então, às vezes acontece uma coisa pequena. Isso se reflete muito na criação dos filhos, né? O filho, ele começa a uma criança pequena. Vou dar um exemplo. Sim. Criança pequena, ela começa a falar palavrão, né? Aí o pai chega e diz, né, Herbert, ai, que bonitinho, tá falando palavrão e que não sei o que e tal, né? Aí quando chega, não corrige, ninguém corrige, tolera, se omite, né? Tolera. Quando chegar uma idade da adolescência, ninguém vai ficar perto desse filho. E não vai conseguir mais tirar também. Não vai conseguir tirar, né? Então você vê que quando as coisas não são tratadas, qual que é o problema da omissão? O problema é o seguinte, quando as coisas não são tratadas, elas tendem a crescer. Não adianta esconder debaixo do tapete. Uma hora vai aparecer, né? Uma hora o cheiro, é que nem a pessoa que varre o lixo debaixo do tapete. Uma hora o cheiro vai aparecer. De alguma forma as coisas se desenvolvem, né? Se desenvolve. Vai
crescer e depois pode criar uma dor de cabeça bem maior. Isso mesmo. Então o critério que nós temos que ter, irmãos, é que o Senhor julgue. Deixar que o Senhor julgue. Nós não devemos. Jesus fala, não julgue para que vocês não sejam julgados. Ou seja, qual é o critério que vocês têm que ter? O critério do reino de Deus, o critério da Bíblia. Deixe que a Bíblia dê, deixe que a palavra do Senhor dê a última palavra, né? Nós estamos fazendo isso baseado na palavra do Senhor, né? Na palavra do Senhor. O segundo assunto, amém? Amém. Tá bom? Vamos tá lá. Bom aqui, né, irmão? Vamos lá. O segundo assunto que nós vamos entrar aqui agora é no verso 6, que é a nossa relação com as coisas sagradas. Olha só o que Jesus fala aqui: não deem o que é sagrado aos cães, e nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes o pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão, né? Então o que Jesus está dizendo? Aí Jesus está dando uma segunda orientação quanto às coisas do reino de Deus. As coisas do reino de Deus é comparada ao que é sagrado e pérola, né? Nós temos um tesouro. Nós aprendemos isso com o pastor Eduardo umas 2 semanas atrás, né? Sobre o bom tesouro, né? Sim. Então nós temos esse tesouro. Então esse tesouro, existem pessoas que vão valorizar e existem pessoas que vão desprezar, né? Então, por exemplo, você tem um dinheiro, você quer doar para alguém, não adianta você doar para um cachorro. Por quê? Porque o cachorro não sabe o que é aquilo. Não vai entender. Não vai entender. Eu vou pegar essa pérola, vou dar para um porco. O porco não vai entender. Ele vai tentar comer, vai ver que é duro, vai jogar ver que é no duro, chão, vai pisar. Isso, né? Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, não dei o que é sagrado. Ou seja, tenha critérios quando vocês forem anunciar e mostrar o meu reino. Não fique insistindo com algumas pessoas, porque essas pessoas, elas tendem a rejeitar o meu reino, rejeitar tudo aquilo que eu estou mostrando. Então não perca tempo com elas, né? No Mateus capítulo 10, Jesus ele fala o seguinte: quando Jesus ele chama os apóstolos, olha só o que ele diz aqui. Verso 11, 10 e 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém que é digno de recebê-lo, e fique em sua casa até partirem. E ao entrarem na casa, saúde-na. E se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. E se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber e nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhe digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: Jesus ele comissionou os seus 12 discípulos, né? Para anunciar o reino de Deus para todas as cidades de Israel. Então Jesus ele estava dando uma orientação do seguinte, Joel: quando você chegar num lugar e as pessoas não receberem essa palavra, rejeitarem essa palavra, não fica brigando lá, não fica insistindo, fica forçando a barra. Sabe o que vocês fazem? Não recebeu? Está tendo rejeição? O povo não está querendo? Então faz o seguinte: pega a sandália dos seus pés, sacode a poeira e vai embora. E tem gente que não entende isso, né, Saulinho? Tem gente que começa a querer entrar em discussões vãs, até que não levam a lugar nenhum. Sim. Né? Começa a querer entrar em conflitos. Sim. E aí gera um assunto maior ainda, e aí começa a polemizar aquele assunto, quando a palavra de Deus já fala, né? Que a gente não pode dar pérolas aos porcos, não podemos dar. É isso mesmo. Você, o que será que estava acontecendo naquela época para Jesus falar isso? Será que eles estavam tentando evangelizar alguma cidade, ou era o povo próprio ali
É que na verdade, assim como no dia de hoje, existem muitas discussões, né, teológicas, né? Por exemplo, na nossa época aqui hoje, quais são as principais discussões? Você é arminiano ou calvinista, né? Você é isso ou você é aquilo, né? Na época de Paulo, na época de Jesus, havia essas discussões teológicas também, né? Quem ia ser o Messias, a questão da circuncisão, a questão do divórcio. Então havia essas discussões até, né? Então o que Jesus está dizendo? Não perca tempo discutindo. Não perca tempo entrando em polêmica nos nossos dias, né? Não perca tempo discutindo no Face coisas que, né? Eu não concordo, é direita, esquerda, tal. Por quê? É como você disse. Além de você estar perdendo o seu tempo com isso, além de você estar perdendo o seu precioso tempo com isso, você está se desgastando por uma coisa que não vai dar resultado. Literalmente é o que Jesus está dizendo aqui, né? Não dei o que é sagrado aos cães e nem pérola. Você está dando pérola para os porcos. Quem vai sair no prejuízo é só você. É você que vai sair no prejuízo. É isso mesmo. É essa a ideia. Vocês estão nessas questões. Gente, se você entrar nessa questão, a única pessoa que entra num prejuízo vai ser você. Você entendeu? Então é isso que Jesus está querendo dizer para nós hoje, né, irmãos? Que coisas interessantes nós estamos aprendendo aqui nessa manhã, né? Não dei o que é sagrado aos cães, né? Nós devemos usar as nossas redes sociais para evangelizar, edificar, né? Nós devemos buscar, né, a glória de Deus, glorificar a Deus nas nossas redes sociais. Não devemos ficar brigando, né, Joel? Ficar se lamentando lá na rede social. Eu sou isso, eu sou fazendo aquilo. Fazendo questão, né? Brigando por coisas que muitas vezes não vai adiantar nada, né? Alguns dias atrás, uma jovem colocou uma mensagem a favor do aborto. Colocou a favor do aborto. E o que aconteceu? Chegou lá, Joel, foi um pastor brigar com essa menina no Face. E foi aquela coisa desnecessária, né? Foi aquela coisa muito desnecessária, porque não vai mudar a opinião. Não muda. Só quem muda a opinião é quando a pessoa tem um coração aberto, né? E até nas dúvidas, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas chegam em nós com dúvidas, né? Isso acontece no trabalho, na família, né? Em tudo que é lugar. E às vezes a gente está percebendo que a pessoa, quando vai perguntar alguma coisa pra gente, ela não tá com aquela inteireza e sinceridade do coração. Ela quer perguntar para provocar. Já viu isso? Já. Né? Ela é tipo assim, uma pessoa que tem uma outra fé, uma pessoa que tem uma outra visão de vida, né? De outras religiões ou de outro partido político que seja contar. Ela não vai perguntar com aquele desejo assim, eu quero saber disso, eu quero saber desse assunto. Não, ela vai perguntar porque ela já tem uma opinião formada e ela quer combater a sua opinião. Isso também é jogar pérolas para os porcos. Por quê? Porque não vai adiantar nada, você não vai mudar a opinião dela e ela também não vai mudar a sua opinião, né? Então aqui a gente está tratando a raiz dos problemas, né? Eu acho que Jesus está falando aí que não é pra gente se incomodar com a sujeira do porco, né? Porque o porco é sujo mesmo, não. Também não é pra gente se incomodar com o latido dos cães, porque os cães vão latir, né? Vão latir, você entendeu? Então você vai querer mudar isso? Você vai querer mudar a natureza do cão? Você vai querer mudar a natureza do porco? Não vai conseguir. Você entendeu? Apocalipse está dizendo, né? Em Apocalipse capítulo 22, Jesus fala, né? Que os justos se justifiquem mais ainda e que os impuros pequem mais ainda. Sim. Não vai mudar. São coisas que, enquanto permanecer o ambiente do pecado, enquanto Jesus não voltar, não vai mudar. Vai ter esses embates, né? Então Pedro diz, né, que nós devemos ter respostas para todos aqueles que buscam uma esperança.
Então, quando uma pessoa vai perguntar algo pra gente, a gente tem que ver o que ela está buscando. Ela está buscando um confronto? Ou ela está buscando uma esperança? Ela está realmente querendo resposta. Ela está realmente querendo uma resposta. Aí nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos dar essa resposta. Sim. Entendeu? Então olha só como que funciona, né? Então, irmãos, olha só que lições maravilhosas nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. Jesus nos ensinando. Aí Jesus ele vai falar sobre oração, né? Nós gravamos um programa. Vou postar esse programa também lá no YouTube lá. Eu vou colocar ele nessa série. Você pode, a partir de segunda-feira, ver esse programa. Nós falamos sobre isso aqui, né, Joel? Foi. Os 4 princípios da oração. Sim. Né? Você foi um ano atrás, hein? Oi? Um ano atrás. Um ano atrás? Rapaz, foi muito bom aquele programa. Foi muito bom aquele programa. Peço que será dado, busquem, encontrarão, batam a porta, né? Aí nós vamos continuar no verso 13. Né? Nós vamos pular esses 4 versículos e vamos pro verso 13. No verso 13, olha só, aí Jesus, irmão, Jesus hoje está apertando a gente aqui hoje, né? Que coisa maravilhosa. Olha só, Jesus ele fala: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, né? Ele já estava falando que não é fácil. Não é fácil. Aí eu quero ler um outro texto que vai falar sobre esse assunto também. Sim. Lucas, capítulo 14. Capítulo 14. É o capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Capítulo 13, irmãos. Capítulo 13, verso 22. Olha só o que acontece aqui, ó. Depois Jesus, Lucas capítulo 13, verso 22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Então Jesus estava andando, ensinando, estava indo para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ou seja, são poucos os que se salvam? E ele disse: esforce-te para entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão de lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não o conheço, e nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes nas nossas ruas. Mas ele responderá: não o conheço, e nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, irmãos, você vê, Joel, aqui o critério do reino de Deus, ele é diferente do nosso critério, né? Porque para nós, qual é a razão, qual é a demonstração que as coisas estão dando certo? É quando há uma quantidade. Sim. Né? Por exemplo, você chega e frequenta uma igreja e a igreja está lotada. Então nós dizemos o seguinte: nossa, ali está uma bênção. Sim. Né? Só que o que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês querem a salvação? Entre pela porta estreita. Existem 2 portas: a porta estreita e a porta larga, né? A porta estreita, ela é uma porta e que na qual, para que você possa entrar, você tem que se adequar a ela. Você tem que se adequar, né? A porta larga é aquela porta que na qual você não precisa se adequar. Todo mundo entra. De qualquer jeito. Entra de qualquer jeito. Você entra. Tá aberto, você entra. Agora a porta estreita não. Você tem que fazer um esforço. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que deixar algumas coisas de fora, né? Você tem que encolher a barriga. Você tem que se abaixar.
Ou seja, há de se ter algum esforço, né? E em Lucas 13, é interessante como que Jesus aplica esse ensinamento, né? Que Jesus estava indo no final do seu ministério aqui na terra. Estava indo para Jerusalém, para morrer, ser crucificado e salvar todos nós. E alguém chega para Jesus e fala: Jesus, mas não está adiantando nada você fazer toda essa obra, porque são poucos aqueles que estão se salvando. Ou seja, são poucos aqueles que estão entendendo o seu ministério, estão entendendo o seu chamado, né? Então, essa pessoa que chega em Jesus, ela está preocupada com o crescimento, com a quantidade. Com a quantidade, né? Jesus, não era para estar maior isso aqui, não? Não era para estar uma grande multidão te seguindo? Sim. Né? Não era para estar uma grande multidão te adorando, já te declarando rei. Está te declarando rei, Senhor, mas são poucos que estão se salvando. E quantas vezes, né, Joel, a gente tem esse sentimento na igreja, né? A gente olha para a igreja hoje, ainda mais em virtude dessa pandemia. A gente estava conversando aqui com o pastor Paulo, né? Paulo Lima, que é apresentador aqui do programa Examinando as Escrituras, programa que nos antecede. Ele estava dizendo que muitas pessoas na igreja dele, né? Depois, quando começou a pandemia, não voltou mais na igreja, né? E isso acontece em todo qualquer lugar. Todas as igrejas estão passando, sim, por esse uma crise, né? Uma grande por essa crise. Embora os cultos estão acontecendo com todos os critérios, tem pessoas que têm condição, não fazem parte da área de risco, né? Do grupo de risco, né? Por causa do coronavírus, eles optaram por não ir mesmo, né? Por não ir mesmo. Então, assim, essa pessoa está dizendo: Jesus, o que está acontecendo? São poucos os que se salvam, não está adiantando nada você fazer isso, como se falasse isso para Jesus, né? Aí Jesus vai falar: gente, se esforça para entrar na porta estreita, porque são poucos que vão se salvar. E ele ainda falando que muitos procurarão, mas não encontrarão. Muitos procurarão, mas não encontrarão, né? E é interessante, né? Que Jesus, ele fala que um dia essa porta estreita vai fechar. Hoje ela está aberta, irmãos, mas chegará um dia em que essa porta ela vai fechar. Ela vai fechar. E quando ela fechar, as pessoas vão dizer: mas Senhor, você estava aqui conosco, em sua presença nós não comemos e bebemos e não vimos o seu ensino na rua? A gente não estava nos cultos? A gente não estava nos cultos, comemorando, louvando o teu nome, ouvindo as pregações, né? O que aconteceu? Fechou a porta. É que o Senhor fala: afastai de mim todos vós que praticai a iniquidade, né? Praticai a iniquidade. Então, nós temos que entrar pela porta estreita, irmãos. O Evangelho, se você está num lugar, se você está frequentando um lugar na qual você percebe que não há uma mudança na sua vida, você está da mesma forma que você entrou. Eu aceitei a Jesus, mas eu continuo bebendo, continuo fumando, continuo tendo os meus vícios, eu continuo vivendo da mesma maneira que eu vivia. Irmãos, você está numa porta espaçosa. Porque hoje nós estamos vivendo dias, Joel, em que o Evangelho, ele não está... o Evangelho está sendo pregado conforme as condições do homem. Ele está se modelando, muitas igrejas estão modelando as suas mensagens para atrair pessoas. Sim. Né? Atrair as multidões. Atrair as multidões. Estão dando uma largadinha na porta. Uma largadinha na porta. Então, o que essas igrejas pregam? Prosperidade. Quem que não quer ter prosperidade? Né? Todo mundo. Mas todo mundo quer. A gente precisa de dinheiro para viver, né? Precisa de dinheiro. Você está com pecado, não tem problema. Aí a gente volta para aquela questão da omissão. Olha só a grande omissão. Não tem problema. Jesus te ama do jeito que você é. É lógico que Jesus nos ama do jeito que nós somos, irmãos. Só que o amor de Jesus, ele nos transforma. Ele nos transforma, né? Antigamente a gente via muito isso, né, Joel? Assim, no tempo passado. Hoje tá muito raro a gente ver essas coisas na igreja.
Pessoa que tinha problema de vício, pessoas que viviam uma vida terrível, iam na igreja, recebiam o Senhor como seu Salvador, nosso Senhor Jesus, e tinha uma vida transformada. A gente via isso, a pessoa não precisava nem falar. Nós mesmos, né? Os próprios familiares diziam: nossa, fulano mudou para água, para o vinho. Hoje a gente não vê isso, né? Sim. Assim, a gente não acontece, lógico que acontece, Deus não mudou, mas hoje a ênfase hoje das nossas mensagens são mensagens, vamos dizer assim, de coaching. Sim, vem como está, você é vencedor, você, né, humanismo, né, a filosofia do humanismo, né, com o homem ao centro e que Deus, o humanismo, o que eles pregam? O evangelho humanismo é um evangelho na qual prega que o homem é o centro e Deus tem a obrigação de abençoar o homem. É como se Deus fosse o servo. O Deus é o servo e o homem é o Senhor, né? Isso mesmo. E isso está refletindo até nos nossos louvores, né? Porque muitos louvores que nós louvamos a Deus, nós louvamos o que Deus faz, o que Deus pode fazer para o homem. Sim. Né? Não há mais aquela adoração em que a gente não se preocupa conosco, é Deus. A gente pega, por exemplo, os louvores do Ademar de Campos, né? Asaf Borda, tantos outros, né? E a gente vê, era um corinho, a gente chamava de corinhos, né? E eram assim, a gente sentia a presença de Deus porque nós estávamos exaltando a Deus. Sim. Né? Era apenas palavras que engrandecia a Deus e não engrandecia o homem, né? Não ao homem, né? Hoje não, hoje a gente vê os louvores hoje. Deus vai fazer isso por você, Deus vai dar vitória para você, sua vitória vai ter sabor de mel. Que você é campeão. Você é campeão de jogo. E tal, e não sei o que. E esses louvores nos afastam de Deus, de ter um encontro com Deus, né? Nos afasta de Deus, né? Sim. Entendeu? Então, assim, é até meio que estranho, né? A gente estranho. De uma certa forma buscando adoração, mas a adoração não tá levando a gente para perto, tá distanciando, tá nos distanciando de Deus. Isso aconteceu com Israel, né? Que quando Deus ele chega para Israel, isso está no livro de Amós, Isaías também fala isso, que Deus diz: eu não suporto seus cultos. Eu olho para vocês cultuando o meu nome, eu não suporto as suas festas, eu não suporto os seus louvores, porque o coração de vocês estão longe de mim, né? Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós precisamos louvar o Senhor com um coração sincero, né? E com hinos e louvores que exaltem o nome do Senhor, e uma expressão de amor, né? Expressão de louvor, né? Irmão, você quer ter maior riqueza do que isso? Você ter Deus na sua vida, você andar com Deus na sua vida? Quem anda com Deus não precisa de mais nada nessa vida, não é verdade? Realmente não precisa. Não precisa de nada nessa vida. Então o que Jesus está ensinando aqui? Que nós devemos entrar pela porta estreita, irmãos, e essa porta um dia vai fechar. Como está a sua vida hoje? Essa é a minha pergunta para você. Será que se você olhar para o seu passado, olhar para a sua história, teve alguma mudança? Teve alguma transformação? Você sente falta do mundo? Sente falta do Egito? E até mesmo nós que estamos na igreja há algum tempo, né, Saulo? A gente tem que ter uma transformação. Tem que ter, é constante. Transformação diária. Sim. Né? De quando você, daqui, vamos colocar assim, de 3 anos para trás, você teve uma mudança no seu comportamento como cristão? Você teve uma evolução Sim. no seu comportamento como cristão? Maturidade. É questão de maturidade, né? Quantos crentes, né? Você sabe o que é um crente carnal? Quando Paulo vai falar de crente carnal, Paulo vai dizer de crente imaturo. Paulo vai se referir a isso. Ele liga o crente carnal ao crente imaturo, que é aquele crente que acha que as coisas têm que ser do jeito dele. Vai na igreja, as coisas têm que funcionar do jeito dele. Igual criança mimada que bate o pé. Igual criança mimada. Tem muita gente mimada na igreja, Joel. É a dificuldade de muitos pastores, né? É essa, muita gente mimada.
Muita gente, não é do meu jeito, eu vou sair da igreja e tal. Só que Deus não chama para nós sermos carnais. Deus nos chama para sermos crentes espirituais. Nós temos a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, nós precisamos buscar o amadurecimento. O que é maturidade? A gente estava discutindo isso sábado passado, lembra, no carro? Que eu falei para você, o que é maturidade? O que é maturidade, irmãos? Maturidade é a capacidade de você entender a situação de uma tal forma que você encara essa situação com uma naturalidade e como um aprendizado. Se deu errado, sim, amém, não deu certo hoje, eu vou fazer o quê? Experiência. Né? Experiência. Então o que eu vou fazer com essa experiência do errado? Eu vou chegar, se preparar, vou ver aonde deu errado, qual é a atitude, qual é a palavra, qual é a ferramenta que eu tenho que usar, para que amanhã não se repita e eu possa fazer de uma maneira diferente, né? Isso é maturidade. Sim. É aprender com seus erros, né? O imaturo é aquele que acha que nunca vai errar. Ele não permite que as pessoas errem. E que insiste no erro, né? Né? Então, irmão, olha só, irmãos, entrem pela porta estreita. Nós precisamos nos adequar, nós precisamos nos arrepender. Entrar pela porta estreita também significa passar pelo arrependimento. O arrependimento é uma coisa muito difícil. Nós aprendemos aqui um pouco sobre o que é arrependimento, né? Já falamos também. Arrependimento requer humildade e reconhecer que nós somos errados. E reconhecer é uma coisa Meu Deus do céu, é terrível, né? Reconhecer que nós estamos errados, né, Hermes? É muito triste, né? Que é muito mais fácil eu chegar e falar assim, ó, o Joel errou. Apontar o cisco, né? É verdade. É muito fácil, irmão. Já apontar, você errou, você tinha que ter feito isso, ter feito aquilo, tal. Mas, irmãos, agora vai você chegar e falar, não, eu tô errado. Você me perdoa. Chegar e, pedir perdão para uma pessoa, sabendo que você está errado, reconhecer é difícil. Sim, é difícil, mas isso requer maturidade. Isso é questão de maturidade, reconhecer, né? E quando nós reconhecemos que estamos errados, a própria pessoa que foi vítima, ela fica meio que, nossa, fulano reconheceu, né? Fulano reconheceu o seu erro. A própria pessoa fica meio assim, nossa, mas que coisa, né? Então isso acontece em todas as nossas relações, né? Todas as nossas relações. Então, irmãos, é preciso passar pela porta estreita. Aqui, eu não estou lendo livro, eu estou lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus está nos ensinando que nós devemos passar pela porta estreita, entrar. Se nós quisermos ter a vida eterna, nós temos que passar pela porta estreita. Aí depois Jesus vai falar sobre os falsos profetas. Falsos profetas, né? Falsos profetas. Aí então o que Jesus vai dizer aqui para nós? Jesus vai dizer o seguinte. Em outras Bíblias está acautelai-vos, né? Na minha versão aqui está cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão, sabe como? Pelos seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. É muito comum a gente ouvir um ensinamento na igreja, quando a gente vai estudar, nós vamos estudar profecia, né, a matéria da profecia. Eu até antes eu acreditava nisso. Mas depois que eu li esse texto, eu mudei a minha concepção sobre isso, sabe? Porque a Bíblia ensina isso, né? Você já ouviu aquele ensinamento assim, ó, não julgueis o profeta,
mas a profecia. Nós devemos, a igreja, nós como igreja, irmãos, nós devemos julgar as profecias. A Bíblia nos ensina a ter critérios, né, para julgar as profecias. Mas é muito comum a gente ouvir, não vamos julgar os profetas. Só que aqui nesse texto, Jesus está nos ensinando a discernir um falso profeta. Ele começa pela aparência, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, ou seja, ele vem como ovelha. Nós somos ovelhas do Senhor. Sim. O Senhor é o nosso pastor. E os falsos profetas, eles vêm camuflados como ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores, ou seja, eles têm um interesse de nos devorar, de tirar proveito, de ter um lucro, de ter algo a mais em nós. Então, qual é a maneira que Jesus ele nos ensina a reconhecer esses falsos profetas? Qual é a maneira que Jesus nos ensina? Ele usa uma outra figura, que é a figura da árvore, dos frutos, né? Então Jesus diz: vocês reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Vou pegar um figo naquela erva ali. Pode? A erva não dá figo, né? Vou colher uva no espinheiro. Tem como dar? Não tem como dar, né? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. E toda árvore ruim dá frutos ruins. Sim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, né? Então, quando a árvore, né, nós somos agricultores, a gente está vendo que a árvore não está dando bom fruto, vai chegar uma hora, desisto. Lenha nela, né? Pega o machado, corta e joga no fogo, né? E é assim que acontece, irmãos, com todas as pessoas que entram nesse caminho da falsidade. Sim. Né? Porque existem pessoas que não são de Deus e elas estão dentro das igrejas. Sim. Né? Jesus ele vai contar uma parábola aqui do trigo e do joio. Verdade. E Jesus ele fala, trigo dentro da igreja, irmão, dentro das nossas igrejas. Junto com o trigo tem um joio. nasce o joio. Existem duas igrejas dentro da igreja. A gente olha na nave da igreja ali tem duas igrejas ali. Tem gente que é trigo e tem gente que é joio. A diferença do trigo e do joio é uma só. É o fruto. O joio não dá fruto. O joio é uma mentira. É vazio por dentro. É vazio por dentro. Tem a mesma forma, o mesmo jeito, só que é vazio por dentro. O trigo não. O trigo tem trigo. Tem. Vai gerar trigo. O joio não vai gerar trigo. O trigo vai gerar alimento, né? Vai gerar... Você entendeu? Então, o que Jesus está nos ensinando hoje, irmãos? Que se você quiser perceber como está sendo o desempenho de uma pessoa que se diz profeta, ore pelos frutos. E os frutos não é uma coisa que dá do dia para a noite, né? Não, é um processo. O processo começa pela raiz. Se a árvore tiver uma boa raiz, ali que vai começar. Aí depois tem um processo da poda, né? Que para a árvore dar um bom fruto, ela tem que passar pela podação, né? O agricultor tem que podar os galhos. Então tem tudo isso aí, né? E tem mais uma coisa ainda que é muito interessante quando a gente pensa em fruto, é que o fruto, as pessoas é que vão perceber a qualidade do fruto. A árvore não chega e diz: eu tenho um bom fruto. Quem vai dizer que essa árvore tem um bom fruto é aquele que experimenta, né? Que experimenta. E é interessante que a gente olha lá para Paulo, Gálatas, capítulo 5, verso 23, que Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito. Tem gente que fala os frutos, né? Mas não é os frutos, é o fruto do Espírito.
Ou seja, quando Paulo vai dizer sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer o seguinte: o que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que quando o Espírito Santo ele começa a agir em nós, nós geramos um fruto. E esse fruto, ele é o resultado da operação do Espírito Santo em nós. Então são manifestações do Espírito Santo em nossas vidas. E quando a gente fala de manifestação do Espírito Santo, a gente pensa só nos dons espirituais, né? Dom de profecia, de revelação, dom de línguas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a manifestação do Espírito Santo tem que ser através do fruto. E qual é o fruto do Espírito? As manifestações: amor, paz, alegria, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Domínio próprio. Então o amor, vamos lá, o fruto do amor. O fruto do amor é muito fácil a gente amar as pessoas, né? É muito fácil nós amarmos as pessoas que estão próximas e aquelas pessoas que nós temos afinidade. Sim, aquelas que nos amam. E aquela pessoa que nos irrita? E aquela pessoa que nos confronta, que faz parte do nosso dia a dia, que tira a gente do sério? Aí que nós temos que desenvolver o fruto do Espírito. Nós temos que amar eles também. Olha só que coisa interessante, né? Nós temos que amar eles também, né? E não é fácil, viu? Não é fácil. Não é fácil. Essa porta é estreitinha. É bem estreita. Então é a manifestação do Espírito Santo em nós. Por exemplo, paz. A paz não é aquela paz que é a ausência de problema. A paz bíblica, quando a Bíblia fala de paz, né, o fruto da paz no caso, não é aquela paz, estou sem problema, estou sossegado. Não. É aquela paz que o mundo está caindo na sua cabeça. O negócio está feio pra gente. Pandemia, não tem dinheiro, não sei o que, mas eu estou em paz. É igual o testemunho da Pamela, né? Pamela que veio aqui sábado passado. Você vê, irmão, sábado passado esteve aqui a nossa irmã Pamela Marciano, né? Deus abençoe a irmã Pamela. Ela passou por um processo muito difícil, né? Leucemia. E quando ela chegou, né? E a gente vê, quando a gente fala em leucemia, fala de câncer, já é um desespero. Pensa já praticamente, né? Já é um desespero. A pessoa mesmo se mata, né? Assim, mentalmente. Só que o que ela falou? Eu não vou morrer. Tô em paz. Sei que vai ser necessário tudo isso que eu vou passar. Tô em paz. É propósito. Ela fala, é propósito. Então é uma paz, né? Alegria. Não vou falar de todos, mas vou dar o último exemplo da alegria. Na verdade, vou dar mais 2 exemplos: alegria e mais mansidão. Alegria não é aquela alegria do si. Se eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Quando passar a pandemia, aí eu vou ser feliz. Não, é a alegria do apesar de. Essa alegria é gerada pelo Espírito Santo. Apesar de eu estar desempregado, eu estou feliz. Apesar de eu estar passando por algumas necessidades, eu estou feliz. Entendeu? Sim. Então essa alegria é gerada pelo Espírito Santo. Só pode ser o Espírito Santo que pode gerar isso em nós. Porque isso na nossa natureza, nós não geramos isso, né? Por exemplo, amar uma pessoa difícil, acha que a gente vai perder tempo amando uma pessoa difícil? Não vai. Não é verdade? Não vai, né? Não, essa pessoa não merece meu amor. Não merece meu amor, alegria, tal, né? Paz, não estou em paz. Como que eu vou ficar em paz numa situação Tudo isso, irmãos, é a atuação do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito. Então, esse é o fruto que nós temos que manifestar. É o fruto do Espírito. E o último exemplo é mansidão. É mansidão não. Domínio próprio. Como nós precisamos de domínio próprio, né? Estamos no trânsito, o carro dá uma fechada, né? Sim. Domínio próprio, né? Chega em casa, a esposa fala uma coisa e nós não gostamos. Domínio próprio. Filho te irrita. Domínio próprio. Precisamos muito, irmãos, do domínio próprio. Tudo isso são fruto do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele fala aqui
que pela árvore, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Qual é o fruto que você está manifestando? E as pessoas, como eu disse aqui, vou frisar isso aqui. O fruto, quem experimenta, não é você, são os outros. Os outros percebem. Os outros em suas voltas que percebem, né? O fruto na qual você está manifestando. Então, acautelai-vos do falso profeta. Qual é o fruto que ele está manifestando? Qual é o discurso? Quais são qual é a forma que ele está lidando com essas situações? Aí a gente percebe que essa pessoa não é de Deus, né? Então Jesus está nos ensinando aqui. Exatamente. Verso 21, olha só, irmãos, esses 3 versos é um verso muito difícil, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca o conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Que coisa, né, Joel? É aquilo que a gente estava comentando, né? E aqui também a gente vê uma situação que esse sermão todo já vem falando, que é sobre aquilo que é visível, né? A gente às vezes se importa muito com aquilo que é visível, com aquilo que é notado pelos outros. E aqui Jesus tá mostrando, né? Que fala: Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos maravilhas. Quer dizer, nós não fizemos coisas que eram visíveis. As pessoas não nos reconheceram, né? Como servo seu, tal, né? Que o Senhor fala. A gente não tinha o reconhecimento do povo. Sim. A gente não tinha a fama daqui, da terra. A gente fez tudo isso e realmente, provavelmente, vai acontecer casos que pessoas realmente fizeram, operaram maravilhas em nome de Jesus, expulsaram realmente demônios, mas a palavra de Deus fala que nem sempre aquilo que é visível é o que realmente Jesus está vendo. É isso mesmo, Jesus está vendo. Jesus, ele conhece a intenção no nosso coração. Ele conhece a nossa motivação. A motivação. Então, qual é a motivação que eu estou aqui na rádio hoje? Sim. Será que é uma motivação egoísta? De querer me aparecer, de querer fazer o meu nome, ou é glorificar o nome de Cristo? Deus sabe a minha motivação. Deus sabe a sua motivação. Sabe a motivação de todo mundo. Então, não é pelo fato, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Que não é pelo fato da pessoa estar fazendo uma obra que ela é de Deus. Porque Deus, ele usa qualquer um. Sim. Deus pode usar um ímpio? Pode. Já usou ímpios. A Bíblia fala, por exemplo, Balaão, profeta Balaão. Balaão, você acha que ele era profeta de Deus? Não. Balaão era adivinho, mercenário. O pessoal pagava ele para ele abençoar e amaldiçoar outras nações, né? E Deus usou Balaão, né? Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão, né? Então, assim, Deus usa ele qualquer um, conforme os seus propósitos. Deus usa qualquer um, né? Então, o que Deus está nos ensinando hoje, o que Jesus está nos ensinando qual é a sua motivação. Qual é a sua motivação de você estar fazendo? Você que é da igreja, você que tem um cargo na igreja, qual é a sua motivação de você estar fazendo a obra de Deus? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas quem entrará no reino de Deus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é o critério, Zé. É de nós estarmos de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, às vezes, é para que eu fique quieto. Então eu vou ficar quieto. Vontade de Deus, às vezes, que eu fique em tal lugar. Vou ficar lá, é a vontade dele. Não fazer a minha vontade.
Não fazer as coisas conforme a minha motivação. Porque expulsar demônio dá status. Sim. Aqui vê que as coisas que Jesus falou aqui, tudo dá status, né? Profecia, expulsar demônio, maravilhas, fazer milagres, tudo dá status, né? Tem gente que tem status. O homem lá tem dom. É o profeta. É o profeta, não sei o que. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Nem todo aquele que diz. Toma cuidado com esses, né? Percebam os frutos que ele está dando, né? Pastor Augusto Nicodemos, né, da Igreja Presbiteriana, ele falou uma coisa que isso mudou minha vida, assim. Meu ministério, ele falou por causa disso. Ele disse assim, que ele reconhece um homem de Deus da forma que ele trata a esposa dele. Não é pelo seu conhecimento teológico, não é pelos dons que ele tem, não. Qual é a forma que ele trata a esposa dele, a família dele? Porque tudo começa pela família, a família é a base. Sim. Então, se ele não se preocupa em educar os seus filhos no caminho do Senhor, se ele faz a obra, né, e deixa a família meio que abandonada, sim, ele não é homem de Deus, diante de Deus. Porque a primeira coisa que Deus nos dá para cuidar é a nossa família. Paulo, ele diz que todos aqueles que abandonam os seus é pior do que o infiel. Eu não lembro agora, 1 Timóteo 5,17. Aqueles que largam, aqueles que deixam os seus familiares com necessidade, é pior. Negou a fé, e ainda diz assim, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só que coisa terrível, né? Porque nessa época, o que Paulo estava dizendo? A gente estudamos isso na 1 Timóteo lá, né? Que as viúvas, irmãos, quando os maridos iam, né, e a mulher ficava viúva, na época de Paulo as igrejas cuidavam, porque não tinha INSS, não tinha nada. Então a partir dos 60 anos a igreja cuidava, e tinha muitos filhos que tinham condição de cuidar das suas mães, só que não cuidavam, deixava a igreja cuidar. Então Paulo muito nervoso com essa situação, né? Muito assim, ó. E com razão, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão ficando pior que o infiel, né? Abandonar as próprias mães, né? Então, qual é o fruto? Qual é o fruto que essa pessoa está manifestando na sua casa, no seu emprego, né? Tem muita gente que diz assim, eu quero viver pela fé, né? Deixa de trabalhar para viver pela fé. Mas pensa bem, irmão, se a pessoa não consegue respeitar o horário, não consegue se encaixar num sistema de serviço, será que ela vai conseguir viver pela fé? Porque viver pela fé é viver conforme a voluntariedade dos outros. Sim. Se a pessoa recebendo, pagando, recebendo seu salário, cumprindo horário, ela consegue muitas vezes fazer o contrário, o que dirá quando não tem essas responsabilidades? Sim. Você está entendendo? Então a pessoa, para viver na fé, viver na obra, ela tem que ser responsável. Ela tem que ter essa responsabilidade, né? Quer dizer, se a pessoa sendo motivada, sendo remunerada, não está conseguindo manter uma disciplina, então ela tem que ter disciplina. Que dirá sem essa remuneração. Então eu te direi claramente, nunca o conheci. Já pensou, irmãos? A gente chegar diante de Jesus, né? Chegar diante de Jesus e chegar e dizer assim, olha, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, fiz programa da rádio. Aí Jesus vai falar para mim, Saulo, eu não te conheço. Deus do céu. E essa vai ser a surpresa, né? E eu quero encerrar esse estudo, né? Quero encerrar esse estudo dizendo, Joel, que... Ó, passou rápido, hein? Passou rápido. Rápido. Que diz que lá no céu, eu acho que o céu vai ser um lugar muito engraçado. Eu fico pensando nisso, eu fico rindo de mim mesmo, né? Que no céu a gente vai ter 3 surpresas lá no céu. Quando a gente chegar no céu lá, nós vamos pro céu, né? Nós vamos, né, Zé? Pelo amor, né? Aí a gente vai chegar lá no céu, lá, tal. Aí chegamos lá no céu, a gente vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa é aquelas pessoas que a gente achava que estavam lá e não vão estar. Cadê fulano? Não conhecia fulano não tá aqui não. Essa vai ser a primeira surpresa, né?
Primeira surpresa. A segunda surpresa vai ser aquelas pessoas que a gente achava que não vão estar lá, mas vão estar. Aí fulano, o que aconteceu? No último dia eu me arrependi dos meus pecados e aceitei Jesus, né? Tá no céu. E a terceira surpresa é nós estarmos no céu. Vai ser. E eu fico pensando, e por que vai ser engraçado? Vai ser engraçado porque lá no céu a gente convive com pessoas que não concordam, né? Com as nossas, vamos dizer assim, às vezes fica discutindo doutrina. Sim. Né? Tipo assim, não tem a mesma ideia. Não tem a mesma ideia. Eu sou arminiano e só os arminianos vão pro céu. Eu sou... E só os calvinistas vão pro céu. Aí eu sou arminiano, eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu sou arminiano e você é calvinista. Sim. Aí a gente vai se encontrar no céu. Olha que coisa engraçada que vai ser. Aí você vai chegar ali e falar, Saulo, você não era arminiano? Eu sou. E você não é calvinista? Por que você tá aqui? Jesus me salvou, eu tô aqui. Estamos nós dois aqui, Estamos nós dois aqui, né? Então vai ser um lugar muito interessante o céu, sabe? Então vai ter essas surpresas lá no céu, né? Então, esperamos ter essa surpresa. Com certeza, né? E com certeza nós estaremos lá, porque teremos. Nós amamos o Senhor, irmão. Nós estamos aqui nesse dia, não para se aparecer, não para buscar a nossa própria glória, não. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Nós estamos aqui há quase 1 ano e meio aqui nessa TV Shalom, né? Deus tem nos sustentado, Deus tem nos alimentado, dado condições para que nós possamos estar aqui. E eu louvo muito a Deus pela vida do Herbert, pela vida dos irmãos, né? Todos os patrocinadores que nós vamos falar agora, e pela vida do Joel também, por todos aqueles que contribuem para que esse programa seja feito. Isso aqui tudo é para a glória de Deus. Então eu quero orar por você, né? Depois desse estudo maravilhoso, na qual nós aprendemos muitas coisas boas, né? Nós marcamos aqui com 2 pastores, eles por razão de força maior não puderam vir, mas Deus nos dá a graça. Olha só, irmãos, tudo isso aqui não foi planejado, tudo isso foi dado pelo Espírito Santo de Deus, na dependência dele, e eu creio que Deus tem falado muito forte aos nossos corações, né? Então, Joel, pode orar. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos fazer uma oração então. Senhor, meu Deus, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, te agradecemos por até que o Senhor nos ter sustentado, ó Pai. Eu peço a Ti agora neste momento, Senhor, que o Senhor venha continuar com suas mãos estendidas sobre aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, que estão nos assistindo, Senhor. Estenda as suas mãos, ó Pai, continue, Senhor amado, resplandecendo sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito, Senhor amado, a Tua luz. Pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar, ó Pai, um sábado abençoado, Senhor. Ó Senhor amado, que nós possamos, ó Pai, refletir a Tua luz, ó Pai, que nós possamos produzir os frutos do Teu Espírito, Senhor amado, e que nós possamos continuar sempre na Tua presença, ó Pai, buscando entrarmos pela porta estreita, Senhor amado. Ó Senhor, que nós te pedimos que esteja conosco, ó Pai, e que nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Agora nós iremos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer o nosso programa com muito amor e carinho. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro. Ministério do Socorro. Alto Socorro Carlos. Anota aí o telefone, o nosso irmão Carlinhos. 997 13 3658. 997 13 3658. Nosso segundo patrocinador. Nosso segundo patrocinador também tem um ministério, o Ministério da Pregação. Marcenaria Carvalho. Glória a Deus pelo nosso pastor Daniel. Ótimos preços, planejamento. O telefone é 98804 2639. 98804 2639. Nossa terceira patrocinadora. Nossa terceira patrocinadora também tem o Ministério da Saúde. Saúde, Clínica Odontológica Sorriso 10. Você que está precisando de um tratamento dentário, né, aparelho, implante, tá aí, Clínica Sorriso 10. 982 33 6609.
982336609. Nosso quarto patrocinador é o Ministério da Restauração? Restauração, ESG, Jateamento, Oficina, irmão Creito, meu amigo, Deus abençoe você. Transforma carro velho em carro antigo. Carro antigo, irmãos, olha só que beleza. ESG, Jateamento, Oficina, telefone 987080061. 987080061. E o nosso último patrocinador é Multiplus Seguradora. Vamos ouvir o nosso irmão Oscar falando sobre a Multiplus Seguradora. Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Oscar, sou supervisor da Múltiplos Proteção Veicular. Isso mesmo, a Múltiplos Proteção chegou em São José e região. Você que comprou seu carro, sua moto, caminhão e van, não pode perder essa oportunidade. Vamos fazer uma cotação, com preço justo, segurança garantida, tudo isso sem burocracia pelo WhatsApp 12 996547756. Vou repetir, 12 996547756. Nossa cobertura é contra furto, roubo, colisão, incêndio, fenômenos da natureza. Nós temos assistência 24 horas com guincho até 1000 km em todo o território nacional. E o melhor de tudo, com um preço que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo, venha para Múltiplos Proteção Veicular e seja feliz. Amém, glória a Deus. Aí tá aí o nosso irmão Oscar, Deus abençoe o nosso irmão pastor Oscar, seguradora Multiplus, amém? Entre em contato com o nosso irmão e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, seguro, né? É muito bom ter. O nosso canal no YouTube, esse programa vai estar disponível nessa semana também, Ministério Palavra da Cruz, reflexão, playlist das mensagens, toda quinta-feira no programa Palavra da Cruz. Aqui nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Vai, curta, ativa o sininho e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, amém? E também nesse final de semana também, pedi para o Herbert colocar o cartaz aí, né? Nossa igreja lá, nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos, né? Eu sou da congregação do Jardim Aeroporto. Amanhã nós teremos escola bíblica dominical, nós estamos tendo culto, né? Presencial, obedecendo todos os critérios, né? E o irmão Joel é do Santinês 1, e o Santinês 1 está fazendo um ótimo trabalho. E amanhã, né? Às 5 horas da tarde, todo domingo, às 5 horas da tarde, a igreja do Santinês 1, ela tem um culto, né? Como que é o nome do culto? É o culto Awake. Awake, aí ó, o culto Awake. Só que esse culto, irmãos, como ele é presencial, as vagas estão esgotadas. Aí você pode perguntar, mas Saulo, como você vai me convidar para um culto que as vagas estão esgotadas? Só que nós temos uma grande novidade. Temos aí uma carta na manga. Uma carta na manga. Você não pode estar indo presencialmente porque a vaga está esgotada. A gente está evitando, né, aglomeração. Só que pela página. A página do culto. A gente tem uma página do culto agora. Qual que é a página? Coloca a página aí. É Awake Santa Inês 1. Awake Santa Inês 1. Isso. E pela página da igreja também, né? Está transmitindo também? Pela página da igreja vai ser transmitido o culto das 19. Das 19. Isso. Então, no Awake vai ser nessa página. Isso, então você coloca no seu Face Awake Santa Inês 1, né? Exatamente. Awake quer dizer? Despertado. Despertamento. Então está tendo um despertamento às 5 horas da tarde. E esse escuto está sendo uma benção, viu, Saulinho? Esse escuto aí está sendo... Tá aparecendo ali, ó. Do nosso lado ali, ó. Aqui, ó. Isso. Do lado aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Tá aqui, ó. Aqui. Aqui, gente. Do lado do Saulinho. Aqui. Tá vendo? Agora localizou. Aqui, tá vendo? Esse escuto está sendo uma benção, Saulinho. Curta o canal ali. Não, canal não. O perfil Awake Santinês 1. E ali vai ser transmitido o culto. Amanhã estará pregando o nosso amigo, né, pastor? Nosso amigo, pastor Silk Pompeu. Isso. Um ótimo
ótimo, ó, ele é uma bênção, viu? Eu conheço ele, né? Sim. Vai ser uma bênção. E louvores também, né? Então, culto ao Wake, amanhã, domingo, às 5 horas da tarde. Entra no Facebook, procure esse perfil e assiste na sua casa. Louve ao Senhor, né? E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. O tema é superando desafios. É o tema. O tema desse... Tá vendo? Vai ser uma bênção, irmão. Desse domingo vai ser esse. Vai ser uma bênção. E à noite também, né? Na página da nossa igreja, Jardim Aeroporto, também nós teremos o nosso culto lá. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Ótimo final de semana. Aproveita esse frio, né? Faz uma pipoca, assiste umas mensagens, né? Assiste um Netflix. Filmes bons. E eu tenho certeza que Deus vai dar boa semana para você. Amém? Um ótimo final de semana e até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Sentido bem melhor se você nele acredita. Não perca tempo, esse é o momento.